Boa noite, igreja. Eu não sei se vocês aqui estão acostumados a falar paz do Senhor, ou graça e paz. Como é que se dá boa noite aqui? Então é igual lá, boa noite. Quero dizer que é uma alegria, uma honra. Danilo, sem dúvida alguma, é um dos maiores pregadores que eu conheço. Confesso que dá um pouquinho de tremor. Danilo já pregou muitas vezes na nossa igreja. Mônica também. Então, subir aqui dá um pouco de frio na barriga. Mas eu queria, antes de começar a trazer a palavra de Deus, quando eu era pastor jovem, até antes de ser pastor, o meu pastor dizia assim: olha, sábado, todo mundo distribuindo panfleto. Quem é desse tempo? Os que são desse tempo já são meio velhinhos, né? Hoje a gente não faz mais isso. Hoje a gente fala: compartilhe o meu vídeo, porque é a maneira de você evangelizar. Eu queria só fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui já são inscritos no meu canal do YouTube? Levante a mão. Olha, bastante gente. Os que não são, por favor, Lamartine Pozella, compartilhem os vídeos, porque a gente está evangelizando o mundo dessa maneira. Amém? Que alegria, que igreja linda, que louvor extraordinário. Eu ia trazer uma palavra que o Danilo tinha me pedido, mas como ele me deu uma liberdade, eu vou trazer outra. Por quê? Porque a gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo, né? O nome da mensagem que eu vou trazer a vocês hoje é Kryptonita. Alguém disse: "Oh, glória". O que é Kryptonita, gente? Kryptonita é um meteoro. Porque eu não sei se você sabe, mas o Superman é de um planeta chamado Krypton. E esse planeta explodiu. E alguns desses fragmentos chegaram à Terra. E o Superman cresceu acreditando que ele era invulnerável. Até que um dia o Satanás, quer dizer, o Lex Luthor, descobriu esse meteorito e descobriu que o Superman morria através da kryptonita. E aí, ele faz de tudo para colocar o Superman perto da kryptonita. Aí você vai dizer assim: mas pastor, que isso aí tem a ver comigo? Você está falando de gibi? É, querido, porque quem está em Jesus é como Superman. É invulnerável. A Bíblia diz assim que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas será que nós somos tão invulneráveis? Ou será que pode haver alguma coisa que nos leva à morte? Claro que pode haver. E antes de eu introduzir de maneira específica a kryptonita na vida do crente, eu quero começar contando uma história real que aconteceu no ano 549 a.C. Um grande rei persa chamado Ciro, ele tinha um desejo muito grande de conquistar uma cidade chamada Sardes. Acontece que essa cidade, ela estava num platô de 170 metros de altura. Diferente de Ribeirão, né? Ribeirão é uma cratera. Não é? O calor daqui é terrível. Por quê? Porque é uma cratera. Sardes é ao contrário, era um platô de 170 metros. Era uma cidade inexpugnável, ele não tinha como subir, porque em volta da cidade haviam penhascos, que ele não tinha como levar os exércitos dele. Mas o camarada tinha tanta obstinação para dominar a cidade de Sardes, que um dia ele chamou os seus principais soldados e falou assim: olha, quem encontrar uma maneira de conquistar Sardes vai ser um homem rico.
Todo mundo ali saiu reclamando, porque todo mundo sabia que era impossível subir com um exército lá. Mas tinha um homem chamado Rieroedes. Esse é um belo nome para você dar para o seu filho. Rieroedes. Esse camarada aceitou o desafio e foi para lá. E ficou lá embaixo, passou dias observando. Um determinado dia, um soldado que estava na guarda derramou o capacete lá embaixo. E ele ficou olhando ali. O cara desceu calmamente por um caminho, pegou o capacete dele e voltou pelo mesmo caminho. Rieroedes descobriu como é que se fazia para subir naquele lugar. Naquela noite, a cidade estava dormindo, tinham poucos soldados de guarda. Ele subiu com uma milícia, tomou os soldados que estavam na guarda e tomaram a cidade. Porque os moradores de Sardes cometeram 2 erros. O primeiro deles foi superestimar a sua segurança. E o segundo deles foi subestimar a vontade do inimigo de dominá-los. E sabe, gente, muitos crentes fazem a mesma coisa. Superestimam a sua invulnerabilidade. Mas a palavra de Deus diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E o segundo é subestimar a vontade do diabo de nos derrotar. Agora, quando o diabo quer derrotar o crente, como eu disse para vocês, ele não pode tocar em vocês, a menos que ele tenha legalidade. E ele usa de criptonita. Por isso agora, eu sempre chamo Satanás de Lex Luthor. Hoje eu quero falar para vocês, você sabe, né, que na história do Superman tem muitas criptonitas. Tem a verde, tem a vermelha, tem a dourada, tem a preta, tem de tudo quanto é jeito. Hoje eu quero falar para vocês sobre a criptonita verde do prazer. Olhe para a pessoa do teu lado e fala assim: prepare o teu coração, que Deus vai falar com você. Pastor, quer dizer que o prazer é uma criptonita? Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que o prazer é uma criptonita quando ele é desequilibrado. Existe algum problema de comer McDonald's? Sim ou não? Está dividida a sua igreja, viu, Danilo? Você tem que doutrinar esse povo aqui. Existe algum problema de comer leite condensado? Ah, esse é dos meus. Sabe, gente, eu era magrinho. Deu um trabalho para ficar desse jeito aqui. Anos de comendo porcaria. Eu quero perguntar para vocês, existe algum prazer de você sair de um trabalho, chegar em casa, ligar a televisão e passar a noite inteira vendo novela, filme? Sim ou não? Sim ou não? Existe algum problema de você faltar o domingo na igreja para assistir um futebol? Sim. Ué. Nisso não existe dúvida. Eu quero dizer para vocês que todas essas coisas que eu citei, elas não são um problema quando elas são equilibradas. Tirando a questão do faltar da igreja para assistir o futebol, que esse é pecado mesmo. O resto, o que vai determinar se aquilo é bom ou ruim para você é o quanto aquilo é importante para você e qual a frequência que aquilo acontece. Ou seja, a falta de equilíbrio torna um prazer uma criptonita. Amém? Então alguém vai dizer, mas pera lá, pastor, quer dizer que a Bíblia então proíbe
o prazer, eu quero começar lendo Provérbios capítulo 10, versículo 4. Eu peço que você preste atenção, porque não está aqui no telão. A Bíblia diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. A Bíblia está dizendo que você ser folgado. Tem crente folgado aqui, pastor? Ou é só lá na minha igreja? Quem trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquecer-se, há de enriquecer-se, ou vem a enriquecer-se. Mas a Bíblia diz também que só trabalhar não adianta nada. Lá em Eclesiastes 2, de 22 a 24, diz assim: pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, aleluia, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Então a Bíblia diz que o indivíduo que só é folgado, trabalha mais ou menos, vai empobrecer. Se você é empregado, você vai ser mandado embora. Se você é um empresário, a tua empresa vai quebrar. Mas por outro lado, a Bíblia também diz que o indivíduo que só trabalha, ele vai viver uma vida sem usufruir do que ele trabalhou. E a Bíblia diz que o melhor do homem é que ele possa trabalhar e usufruir do que ele trabalhou. E aí diz: mas eu vi também que isso vem de Deus. Cutuca o irmão do teu lado e diga assim: não adianta só trabalhar, mas também não pode só folgar. Vocês sabem que depois de anos, de décadas de estudos, os neurologistas chegaram a uma conclusão: que uma das coisas mais funestas para a mente humana é a dor. Isso fez até que houvesse uma alteração nos protocolos dos hospitais. O camarada chega com muita dor, eles entucham ele de remédio. Porque eles descobriram que a dor, ela provoca malefícios muito grandes nas pessoas. E não somente as dores físicas, como também as dores emocionais. Você sabia que o teu cérebro produz energia, eletricidade? Quantos sabiam disso? A comunicação dos neurônios é uma comunicação eletroquímica. A química dos neurotransmissores e tem eletricidade. Então aquela pessoa que não consegue esquecer as dores, os traumas, ela fica mantendo uma atividade cerebral todo o tempo. O estresse, a depressão, muitas vezes é decorrente disso. Então os neurologistas hoje dizem que a coisa mais importante é você saber fazer o luto. Porque quando você faz o luto, você rompe de maneira definitiva com aquela dor, e o teu cérebro não gasta mais essa energia com a dor, muitas vezes no nível do subconsciente. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, queridos, Satanás também usa a dor, o ressentimento, a mágoa, as lembranças passadas como uma criptonita na sua vida. Deus te chamou para ser um indivíduo liberto. Deus te chamou para ser um indivíduo cheio do Espírito Santo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? A palavra de Deus diz, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então existem muitas criptonitas. Se de um lado o prazer desmedido é uma criptonita, de outro lado a ausência de prazer também é uma criptonita. Então, o prazer
desmedido, ele é uma criptonita. O segredo, portanto, é encontrar o equilíbrio. Diga assim: trabalho e lazer. Trabalho e descanso. Diga leite condensado. Brincadeirinha. Estou falando de leite condensado, irmãos, porque eu sou gordo, né? Eu entendo desse negócio. Mônica, você gosta de cozinhar? Provavelmente não, porque magrinha assim. Eu tenho uma teoria que o Danilo deve entender e concordar comigo. Você vai receber uma visita, a comida estragou, bota bacon. Você vai fazer uma sobremesa, a sobremesa ficou ruim, bota leite condensado. Mas não faz muito bem para a saúde, então equilíbrio. Queridos, o prazer sem equilíbrio é criptonita que mata. E eu quero mostrar alguns textos para vocês. O prazer sem equilíbrio leva à ruína financeira. Provérbios 21:17 diz assim: quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. A palavra amar aqui no hebraico é ahavá. Não é gostar, é amar, é estar ligado. Quem aqui já ficou apaixonado alguma vez? Quando eu era namorado da Lilian, irmãos, às vezes eu estava na aula de teologia sistemática. E o professor dando tudo, e eu pensando naquilo. Sabe naquilo? Ai, Lilian. Aí eu falava: Deus, eu quero casar, porque eu não consigo mais concentrar em nada. É esse tipo de amor, de ligação, que a Bíblia está dizendo que quando você está ligado nos prazeres, você nunca enriquecerá. Quem ama, quem é ligado, quem foca, quem vive para o prazer, a Bíblia diz, empobrecerá. E quem ama o vinho e o azeite, jamais enriquecerá. O prazer sem equilíbrio também leva à ruína espiritual. Quantos de vocês conhecem a parábola do semeador? Não preciso pregar nela, você já sabe que a semente é a palavra. Você já sabe que os diversos solos são os corações dos homens. Não é isso? E um dos terrenos, que é o que me interessa aqui, está lá em Lucas 8,14, diz assim: a semente que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e o que mais? Deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui está falando literalmente daquela pessoa para quem você prega a palavra, ela é encantada num primeiro momento, mas os prazeres da vida sufocam aquela semente e ela nunca gera um fruto. Então, o prazer ele pode matar a vida espiritual, quando ele é desmedido. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 2-4, diz assim, isso aqui é um retrato dos nossos dias, tá? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados e, por fim, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O prazer desmedido, ele mata, ele destrói a sua vida financeira, ele destrói a sua vida emocional, ele destrói a sua vida espiritual. Mas em segundo lugar, eu quero dizer para vocês que o prazer ele é criptonita quando ele se torna o foco da tua vida. Mas pastor, qual que é o foco da minha vida? Eu vou fazer algumas perguntas e você vai responder para você mesmo. Do que você fala mais na tua vida? É o foco da tua vida.
no que você pensa mais na tua vida. É o foco da tua vida. Aliás, foi feito um estudo científico sobre o comportamento humano. Os homens, até meio-dia, pensam, em média, 20 vezes em sexo. E as mulheres? No cabelo. Eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Mas tudo isso para dizer para você que aquilo que você mais fala, aquilo que você mais pensa, ou se você tiver uma folha de cheque em branco, você gasta no quê? Aquilo é o foco da sua vida. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, ele fala de mestres. E eu quero aqui usar um sinônimo para mestres, que são os formadores de opinião, as pessoas que influenciam. Ele usa o capítulo 2 todinho para falar destes influenciadores dos últimos dias. Estes camaradas que levam as pessoas para a ruína. O versículo 19 do capítulo 2 da segunda carta de Pedro diz assim: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. O que Pedro está dizendo é o seguinte: esses camaradas vão te chamar para algo que é muito ruim, que é um prazer que não vem da bênção de Deus, e eles vão dizer: vem para cá porque você vai ser livre. Mas na verdade, eles não têm autoridade porque eles mesmos são escravos destes prazeres. E ele explica dizendo: quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então é um indivíduo drogado que te oferece droga, dizendo: dá um barato tremendo, mas não te conta do bode depois. É o indivíduo que vive uma vida dissoluta na área sexual, que fica passando e-mail de pornografia, e que na verdade ele não consegue mais ter um relacionamento sexual saudável com a própria mulher, porque ele já está com a mente poluída. E aqui vale um parênteses, viu, gente? Eu, como pastor, eu já aconselhei jovens de 25 anos que precisam tomar Viagra para ter sexo com as suas esposas de 25 anos. Por quê? Porque estão absolutamente viciados a um tipo de excitação distorcida. Já não consegue ter um relacionamento sexual normal. E aqui vale a pena um parênteses. Você sabia que a área do cérebro que é movimentada, as substâncias que são secretadas na excitação sexual são exatamente as mesmas da droga? Por exemplo, você sabe que um camarada, quando cheira uma carreirinha de cocaína, o que ele vai liberar no cérebro dele? Dopamina. É a mesma substância do sexo. Dopamina dá prazer, dá foco, mas vicia. Então o indivíduo que começa a usar da pornografia na internet, ele libera dopamina no seu cérebro. Mas quando ele vai ter uma relação com a sua esposa, ele já não se excita mais. Queridos, os camaradas de 100 anos atrás, se eles vissem o tornozelo da mulher, eles iam para a lua. Está me entendendo? Só de imaginar. Hoje, se não tiver aquelas gostosonas de 300 quilos de peito, desculpe, viu, pastor, eu sou meio desbocado. Mas eu estou aconselhando jovens que vêm e falam:
Pastor, ela não me excita. Eu falo, mas como? Uma moça linda dessa? Não sei. Está vendo pornografia? Estou vendo. Criptonita. Cutuca o teu irmão do lado. Não precisa olhar para a cara dele que ele está com vergonha. Mas fala assim, pornografia é criptonita. É o indivíduo que vive uma vida desonesta para ter alguns confortos na área financeira e não sabe que está caminhando para a destruição. Querido, qualquer prazer que seja desonesto, desmedido, vai lhe aprisionar e vai te levar à morte espiritual. Então, o prazer que seja desmedido é criptonita. O prazer que é o foco da tua vida é criptonita. É por isso que a Bíblia diz que você deve resistir ao diabo, mas fugir da mulher adúltera. Cadê os homens daqui? Ficam de pé. Olha bem aqui para mim. Quando o diabo vier para cima de você, você se sujeita a Deus, resiste a Ele, e a palavra resistir é antísteme, é um resistir para cima dele, e Ele fugirá de vós. Mas quando Ele mandar a mulher adúltera, vaza, porque você vai perder. Sabe aquele camarada que chega para você e fala, pastor, eu tinha um pastor que eu conhecia, que ele falou assim, tem uma mulher que está me cantando, mas eu sinto um chamado de Deus para evangelizá-la. Estou falando sério. Eu falei, vaza. Não, quem vai falar de Jesus para ela? Eu falei, tem 200 mulheres no mundo. Caiu com ela. Aí veio com o rabinho no meio das pernas. Bate a mão do teu irmão do lado e fala assim, resiste ao diabo, mas foge da mulher adulta. Glória a Deus. Essa é uma guerra que você não vai vencer. Glória a Deus. Quantos homens de Deus caíram porque não levaram a sério isso? Homens que tinham uma vida, uma relevância, uma influência, e que depois que caíram, ficaram amargos, porque jamais recuperaram a credibilidade que tinham. Então, meu querido, você é muito precioso para Deus, para deixar o diabo puxar o tapete para você. Prazer desmedido, prazer que não esteja debaixo da aprovação de Deus, é criptonita e vai te matar. E hoje nós vivemos naquele tempo, né? Eu quero ser feliz. Ai, pastor, quero largar minha mulher. Ela não me ama. Teve uma mulher que veio um dia, marcou comigo no gabinete. Falou, pastor, você pode orar uma coisa? Eu falei, pois não, minha irmã. É que eu estou com um irmão, ele é de outra igreja. Só que eu queria que você orasse para ele separar da mulher, que ele não gosta dela. Eu levantei e falei, põe esse daqui para fora. Ela, como? Falei, você é crente? Põe esse daqui para fora. Como assim, pastor? Está querendo me levar até a culpa que você já está tendo? Você já sabe que você está em pecado. Esse é o mundo que nós vivemos. É o mundo que o filósofo Bauman chama de tempos líquidos. Que já não existe mais verdades sólidas, absolutas. Mas eu quero dizer que existe um povo que se chama pelo nome de Deus, que está sendo chamado para ser um farol nesse tempo aqui, para ser diferente. E mostrar a esse mundo que Satanás vai perder no meio da igreja. Amém ou não? Em terceiro lugar, eu quero dizer que o prazer é criptonita quando ele viola a palavra de Deus. Sexo fora do casamento é criptonita.
O sexo é um presente de Deus, irmãos. É a coisa mais linda que pode haver. Ele não é só para procriar. Mas Deus é inteligente. Se Ele não tivesse dado ao ser humano um instrumento de procriação que fosse agradável, o mundo inteiro ia ter umas 150 pessoas. Então Ele criou o sexo. Só que o sexo, para marido e mulher, ele vai muito além do tempo da procriação. Não tem problema, irmão. Você tem 60 anos, 70 anos. Pode ser que seja uma vez por ano. Mas não abre mão. Faz a tua velhinha feliz. O sexo dentro da aliança, meu querido, é bênção. Eu queria contar uma coisa particular, mas a Lília me mata, então não posso contar. É bênção de Deus. O céu glorifica a Deus quando um homem e a sua esposa se amam para a glória de Deus. Quando eles se unem, quando termina, eles estão mais próximos um do outro. Mas fora do casamento, ele mata. Ele abre precedentes, ele abre portas. Lucas 15 nos conta a parábola do filho pródigo, uma parábola conhecidíssima também. E a Bíblia diz que aquele jovem, ele chega para o pai e diz: pai, dá a minha parte que me toca. Naquele tempo, a herança era somente quando um pai morria. Então, na verdade, aquele filho queria viver independentemente do pai e estava matando o pai no seu coração. E ele vai para longe do pai e gasta tudo de maneira dissoluta com meretrizes. E quando ele volta sem nada, o irmão dele, quando ouve o sonido da festa e pergunta, está chegando, e pergunta para o servo: o que é isso? Não, teu irmão voltou, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, está fazendo uma festança. O irmão fica absolutamente indignado e ele diz para o pai: o senhor nunca pude matar um cabritinho para comer com os meus amigos. Agora, esse teu filho aí gastou tudo que tinha com meretrizes. Fora da vontade de Deus. Tiago capítulo 5, versículo 5 diz assim: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Isso aqui é uma expressão idiomática que era muito comum naquele tempo, e até hoje também. Porque um fazendeiro, quando ele via que um animal tinha possibilidades de se tornar um animal bonito, ele separava o animal e engordava o animal para o dia do casamento ou de uma grande festa, para o churrasco. Quando o apóstolo Tiago ele usa isso, ele diz: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. O que ele está dizendo? Enquanto vocês vivem para o prazer, o seu coração está sendo engordado para o churrasco. Agora eu pergunto: quem é que vai morrer aí? O coração. O que a Bíblia está dizendo é que você pode estar vivendo nos prazeres fora da vontade de Deus, fora da palavra de Deus, mas o que você está fazendo, na verdade, é cevando o seu coração para ser morto. Lucas capítulo 15 deixou claro: aquele jovem só não morreu porque ele caiu em si.
e decidiu fazer o caminho de volta. E hoje o Senhor me manda dizer aqui, que tem muitos crentes que amam a Jesus, que são filhos de Deus, mas que estão sendo destruídos por causa de prazeres, de drogas, de sexo ilícito, de uma vida dissoluta, e ainda que possa esconder de todos, lá dentro de si, estão absolutamente devastados. Queridos, nós estamos vivendo num tempo que meninas de 15 anos se matam, porque o namorado deu fora nelas. Agora eu pergunto para vocês, você acha que alguém se mata porque dava beijinho? Se mata porque se entregou para aquele moleque, que ela pensou que ia ser o homem da vida dele, e aquele menino, ele só queria o corpo dela. Tem alguma menina aqui de entre 15 e 20 anos? Fica de pé. Não precisa ter vergonha, não. Sabe aquele bonitinho que vem com a crista de gala, dizendo: eu te amo, dou minha vida por você? Vaza. Ele vai fazer coisa ruim com você. Não se entregue para ele. Guarde o seu corpo para aquele homem que Deus te deu, que vai ser uma bênção para você. Amém? Porque quando você se entrega, pode aplaudir. Muito obrigado. A mulher é muito mais volúvel, muito mais suscetível a se apaixonar. E os meninos gostam mesmo é de transar. Pode saber disso. Só vão poder fazer isso quando casar. Amém? Quer namorar, bebê? Casa comigo. Não quero casar? Então tchau. Sabe, gente, o grande Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve a sua criptonita. E Davi fez coisas horríveis, como mandar matar um soldado leal, porque primeiro traiu com a sua esposa, engravidou a esposa. Desse relacionamento pecaminoso nasceu um filho morto, natimorto. Deus perdoou? Perdoou. Mas na história da família de Davi, um filho estuprou a outra filha. Um outro filho quis o lugar dele, quis matá-lo. E a espada jamais se apartou da sua família por causa de uma brecha que ele abriu. Então fecha as brechas, criptonita mata. Sansão, o herói de Israel, um homem que Deus levantou para ser um libertador com um dom extraordinário, terminou a sua vida envergonhado, cego, cumpriu o seu propósito, destruiu o templo de Dagon, e daí vai sempre ser lembrado como o homem mais forte do mundo, que foi derrotado por uma mulher, Dalila. Eu quero concluir a minha palavra dizendo: qual é a sua criptonita? Para Judas foi o dinheiro. Para Davi foi o sexo. Para Adão e Eva foi a ambição. Para Salomão foram os 3. Mas eu quero dizer para você que na história do Superman havia um antídoto para a criptonita. Vamos ver se vocês sabem qual é. O sol, não, o sol trazia a volta, força de volta, mas não anulava a criptonita. Como? A distância também, mas não anula, porque é só a criptonita que não chegou até ele. O que anulava a criptonita? O fogo não. Opa, eu vi aqui. Chumbo, levanta aí, quem é?
Está gastando muito tempo lendo gibi, né, meu amigo? É o chumbo, gente. Você bota a criptonita dentro de uma caixa de chumbo, ela fica inutilizada. E eu quero dizer para você que na vida do crente, a criptonita é o sangue de Jesus, que nos blinda, que nos perdoa. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode glorificar o Senhor? Quando o jovem da parábola do filho pródigo volta, o pai tinha preparado o quê? O novilho gordo, o novilho cevado. O pai, na parábola, representa Deus. O filho pródigo é o pecador, você e eu. E quem é o novilho cevado? Quem é, irmãos? Fala mais forte. Quem é o novilho cevado? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu quero profetizar na tua vida, que se Satanás está amarrando você, está colocando criptonita na tua vida, o poder do sangue de Jesus é mais poderoso para quebrar os grilhões das trevas. Amém? Eu quero profetizar na sua vida, que Deus quer levantar um povo forte, santificado, que vence o pecado. E Deus é capaz de restaurar todas as coisas. Se foi uma ferida no passado que se tornou uma criptonita, Ele pode curar e te libertar. Se é um pecado que te assedia, que te atrai para a morte, Ele pode te libertar. Se é a droga, Ele vai te libertar, em nome de Jesus. Mas você tem que dizer: eu vou voltar para a casa do Pai. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Davi entendeu o que é a graça. Davi entendeu a graça antes da graça existir de maneira explícita. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele entrou no tabernáculo, pegou os pães da proposição, que não era direito dele, porque não era sacerdote, porque ele entendeu a graça. Capítulo 4 de Romanos fala sobre isso. Eu quero dizer para você, querido, que não importa o que o diabo tenha feito na tua mente e no teu coração, eu quero dizer que eu creio num poder libertador e transformador que há no nome maravilhoso de Jesus. E eu quero profetizar agora libertação na tua mente em nome de Jesus. Amém, igreja? Você crê nisso? Dá uma salva de palmas para o Senhor Deus. Satanás só tem autoridade na sua vida quando você dá a ele um espaço. Mas no momento em que você confessa o seu pecado, ele é fiel e justo para purificar os pecados. Amém? Então eu quero pedir para você fechar os seus olhos agora.